Agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de mais um dia de vida. Amado Mestre, abençoa nosso estudo e permitir, Senhor, que nós possamos refletir e pensar sobre o conhecimento, a sabedoria divina. Abençoa-nos os propósitos, Senhor. Santifica nossos momentos de reflexões. Que em teu nome, ó Pai, essa ambiência se encha de amor e de paz. Que assim seja. Todos bem? Então, hoje nós vamos partir do item 205A. Eu vou ler o 205 só para a gente entender um contexto. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como fazê-los anteriores à existência atual. Resposta. Ela os distende, quer dizer, os amplia, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os mesmos de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a que tenhas estado preso pelos laços da consanguinidade. Agora o nosso item de hoje. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Aí os espíritos respondem, é isso mesmo. Mas a importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar como ascendente um honrado sapateiro, se encheria de orgulho de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem. Não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então, essa resposta ela é maravilhosa porque ela nos lembra que o conhecimento espírita ele se fundamenta numa lógica que parte, sobretudo, não tem isso não. Não estou bloqueando nada de som não, o Amanda. Mas está dando aqui também, quando eu fui colocar, bloquearam. É mesmo? É. É algum problema para... Eu estou aqui apertando aqui, pedir para ativar o som, para ver se muda isso, tá? Deve ser alguma configuração aí que... Mas então, voltando. A doutrina espírita se assenta dentro de uma lógica que não é apenas blá, blá, blá. A lógica dela, racional, a racionalidade, ela não parte apenas de uma especulação, mas também da vivência espiritual. E isso é muito importante a gente ter consciência. A doutrina espírita parte da vivência espiritual. Ela não é algo que um místico inventou e elucubrou. Não.
É na interação com a realidade espiritual, usando o instrumental da mediunidade, que os espíritos trouxeram o conhecimento. E o conhecimento fez com que os médiuns pudessem vislumbrar a realidade espiritual, confirmando isso daí. Então, o fato é que a gente reencarna e realmente a gente pode ter parentes entre qualquer pessoa do mundo. E realmente, toda pessoa que, por exemplo, dá muita importância à genealogia, porque eu sou um dos Souza Barata, porque meu tio-avô é um Souza Barata, porque meu bisavô construiu não sei o quê, meu tataravô foi um marquês de Souza Barata. Todas as pessoas que dão importância à genealogia, elas dão importância à questão do orgulho. É o orgulho que está preponderando na manifestação desse desejo de preservar a imagem da família. Vocês estão conseguindo abrir aí o som, gente? Conseguiram? Tentem aí, para ver se vocês estão conseguindo. O meu tá normal. Estranho. A Amanda está dizendo que não está conseguindo. Vê se consegue agora, mano. Não? Tem alguma coisa na configuração. Gente, eu não sei o que foi. Aí teria que ser Jaqueline que vê, porque eu não tenho como ver isso agora. Ela mudou alguma coisa, não. Anderson, boa noite. Quando você desativa, quando você manda isso, realmente eu consigo falar. Mas aí, por exemplo, se eu fechar o som agora, Não, aí pode. vai Eu dar acho o que já problema de acabou. novo. Eu já Não, marquei vai dar... aqui. Pode tentar e você vai voltar. Ó, tá, foi, agora foi. estava desmarcado aqui. É porque eu agora já sei foi. o que foi. Que foi ontem, do seminário de ontem. Deve ter sido colocado assim para o seminário de ontem e acabou que... Agora eu já mudei aqui, está tudo certo. Então, gente, o que acontece? Tá, foi, agora foi. Os laços... É porque eu já sei o que foi. Boa noite, Aline. A Aline está conosco, gente. Então, o que acontece? A reencarnação realmente escancara uma coisa que a gente até comentou ontem, uma página da Gênesis, que a fraternidade é uma lei. A fraternidade é uma lei, né? É algo que... Por que é uma lei? Porque realmente qualquer pessoa pode ser o seu, pode ter sido a sua mãe. Qualquer pessoa pode ter sido seu filho. Então, a fraternidade é uma lei. Ilusão é a gente achar que nós somos separados uns dos outros. Então, a reencarnação, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Ela não depende do gosto das pessoas. Ela simplesmente é. É porque é. Enfim. O que nós temos que entender é que a gente nasce hoje, vive uma vida, e pode ser que daqui a 25, 30 anos, a gente tenha que
reencarnar numa outra família que não necessariamente hoje a gente sequer conhece. Então, a gente começa a entender que a fraternidade é uma lei. Que os laços de família nos unem e que nós temos que, pouco a pouco, diminuir as separações, os isolamentos. Ô Anderson, uma pergunta, por favor. No caso, seria uma lei, né? Você está dizendo, mas seria a nível universal? Porque Universal. pode vir outros espíritos para a Terra, né? Migrarem para aqui, né? Com prova e expiação. Então, é universal. É universal. É universal. Cedo ou tarde, a gente vai ampliando a nossa família espiritual. A gente normalmente amplia a família espiritual através do amor. É uma coisa que o amor faz com que a gente amplie a nossa família espiritual. Por exemplo, uma pessoa cria uma obra com muito amor. Ela cria uma obra com muito amor. Todas as pessoas que vão passar por ali, que ela vai conhecer, que ela vai ajudar, não necessariamente faziam parte da família espiritual dela. Mas o fato dela estar ali, criando aquilo com amor, vai fazer com que essas pessoas passem a ser. Pode acontecer isso. Muita gente será da família espiritual dela, mas muita gente é nova. Por quê? Porque ela está criando laços de amor com essas pessoas. Eu dou aula para um monte de aluno. Hoje eu dei o dia inteiro aula. Não necessariamente aqueles alunos fazem parte da minha família espiritual. Provavelmente nenhum. Mas digamos que eu esteja desencarnado e eu saiba que um deles não está bem. Se eu tiver amor e boa vontade, eu vou lá tentar ajudar. Então, o fato de eu ter tido, um professor trabalha 30, 35 anos, milhares de alunos passaram por ele, que não são da família espiritual, não eram. Mas quanto mais ele evolui, mais ele vai querer ajudar. Não é que alguém vai te obrigar a ajudar. Você espontaneamente vai querer ajudar. Poxa, aquele aluno, eu dei aula para ele em 2012, ele não está bem espiritualmente, vamos tentar ajudar ele, vamos tentar arranjar um emprego para ele. Isso você é desencarnado. Nesse momento, através do teu laço de solidariedade para com aquela pessoa, essa pessoa se torna da tua família espiritual. Vocês estão entendendo? Então, o termo família espiritual não é necessariamente o Anderson foi minha mãe na vida passada. Não é isso. É isso. Não, mas não é só isso. Não, não é só isso. Não é só isso. Claro que o núcleo duro da família espiritual é aquelas pessoas que você teve contato direto. Mas isso vai se ampliando. É uma tendência natural. Quanto mais a pessoa... nós vivemos uma sociedade globalizada, não só por causa da doença, mas também das nossas habilidades. Então, você é professora, cria um canal no YouTube, da tua área. Você vai atingir pessoas do Brasil e do mundo. Né? Eu estava assistindo hoje uma palestra que a professora de filosofia, ela botou legenda em inglês, espanhol e francês. É brasileira. Ela já teve mais de 1 milhão de views. Ora,
Eu não estou dizendo que essas pessoas vão fazer parte da família espiritual. Só estou usando apenas como ilustração. Ela está ampliando os contatos dela positivamente, de forma positiva, né? Em algum momento, se ela cultivar isso com amor, muitas dessas pessoas estarão na rede dela de assistência. É uma tendência natural, gente. Só não acontece isso com quem não evolui. Quem vive no egoísmo, na indiferença, ele não aumenta a sua família espiritual. Mas quem trabalha com solidariedade, fraternidade, carinho, respeito para com o outro, você vai atingindo, né? Nós temos o círculo de orações, 2 anos orando online. Várias pessoas que a gente não conhece. Pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de Valença, pessoas de Paraíba do Sul, pessoas de Cabo Frio. Ora, a gente não conhece essas pessoas, mas a gente tem orado sinceramente por essas pessoas. Cria-se um laço de fraternidade, de respeito, de carinho, de amor, de querer que essas pessoas sejam felizes. Então, você ora por uma pessoa de Cabo Frio que você não conhece. À noite, os mentores espirituais te tiram do corpo e te levam até lá, para você ajudar. Aí você continua dando passe à noite fora do corpo àquela pessoa. Daqui a pouco, aquela pessoa se recupera da sua saúde. É um laço de fraternidade, ainda tênue, mas que tende a se fortalecer. Numa próxima vida, quando você for jovem, essa pessoa estiver reencarnada, e você vai lá procurar emprego, ela nem vai saber que você saía do corpo à noite, numa encarnação passada, e dava passe nela. Mas tem uma vibração de simpatia que te une àquela pessoa. Ela vai te abrir os caminhos. Ela vai te oferecer um emprego. Ela vai olhar para você e vai gostar de você. Amanda. Nesses exemplos que agora você está citando, a gente está conseguindo entender que tem uma relação muito íntima com a afinidade e com a vontade de ajudar ao outro, né? E aí eu vou, digamos que ampliando a minha família espiritual. Também tem a ver com família espiritual, o exemplo que eu dei, né? O Anderson foi minha mãe na vida passada, é minha família espiritual. Sim. Mas e em relação a, por exemplo, o Anderson foi meu pai... O Anderson não, vou falar, sei lá, qualquer outra pessoa que foi meu pai numa outra vida, mas que eu detesto. A situação não ficou bem resolvida entre a gente. Não tem afinidade, pelo menos de sentimento não tem. Mas a gente ainda pode considerar como família espiritual, porque em um dado momento teve uma afinidade sanguínea? Sim. Sim. Tem uma escola espiritualista que, para esse mesmo termo, ela usa um nome que a gente entende, a gente que é espírita entende também. E que talvez esclareça melhor. Talvez seja um termo até melhor, tecnicamente falando. Grupo Karma. Entendeu? É o mesmo termo, é o mesmo conceito. Porque quando você fala grupo Karma, você envolve não só os afetos, mas também os desafetos. Não só os momentos bons, e o teu exemplo foi muito bom por causa disso, porque às vezes você tem, numa vida passada, perdão, gente, um momento ruim com aquela pessoa. Mas naquela mesma vida, no século XVIII, você teve momentos bons com aquela pessoa. Então, nem sempre uma lembrança de outra vida negativa significa que aquela vida inteira foi ruim com aquela pessoa, mas significa
que houve um momento ruim e que aquele momento ruim, de alguma forma, ficou marcado negativamente na pessoa. Então, esse termo grupo karma, ele ajuda a gente a entender melhor que família espiritual, a nossa família espiritual, é mais ampla. Envolve os vínculos que a gente cria e que fica preso a eles devido às nossas más atitudes. Essa prisão que nos junge vai ter que ser resolvida e a gente acaba reencarnando junto, em circunstâncias, em momentos. Há momentos, por exemplo, uma encarnação sua, por exemplo, essa aqui, atual, você encarnada no Rio de Janeiro, tem uma relação direta com uma encarnação sua de 1000 anos atrás. Ah, mas depois disso você teve outras vidas? Teve. Mas acontece, às vezes, uma coisa bem interessante. Às vezes, a tua encarnação atual tem uma ligação direta com aquela encarnação específica por causa da elencologia, o elenco que te acompanha. 10, 15, 20, 30 pessoas que fazem parte de sua vida estavam também reencarnadas há 1000 anos atrás. Então, muito do que acontece nessa vida, especificamente nessa vida, está vinculado aos eventos que aconteceram naquela encarnação há 1000 anos atrás, especificamente. Isso acontece também, não sei se vocês estão entendendo. Às vezes eu falo coisas assim meio... Mas isso acontece, tá, gente? É muito interessante. Rui. Anderson, uma pergunta. Mesmo que eu não tenha... Por exemplo, você nasce numa família, tá? Uma determinada família, mas você vê que você não tem nenhum vínculo de parentesco, nada a ver, assim, que gere um vínculo de fraternidade. Essa família destoa de você. E, em alguns já li que você nasce ali para ajudar a alavancar aquela família. Mas você acaba não criando um vínculo de espiritualidade, tá? De fraternidade espiritual com aquela família. Mas veja bem, a família espiritual envolve também as pessoas que a gente não tem tanta afinidade, mas que a gente tem vínculo. Está dentro do que você falou, de 1000 anos atrás, por exemplo? Temos vínculos. A afinidade pode não ser plena. Por exemplo, pai. Muitos de nós têm problemas com o pai. Ah, mas eu não tive muitos problemas com meu pai isso, meu pai aquilo, meu aquilo outro. Mas ele é da tua família espiritual. Ah, eu não gosto dos hábitos dos meus irmãos, eu sou muito diferente dos meus irmãos, não sei o que lá. Mas eles são da sua família espiritual. O fato de, muitas vezes, aquela pessoa que é espírita ter um conhecimento diferenciado, ter um comportamento diferenciado, ter contato com a realidade espiritual da vida, e os outros não, mostra uma outra questão, que é aquela lei de solidariedade. Está lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos evoluem através do contato social. Se eu estou reconhecendo que o meu conhecimento, espiritualmente, moralmente e emocionalmente, é melhor, o que significa? Que eu estou ali para ajudar aquele povo. Então, meu vínculo
com aquele povo pode não ser tanto de receber, mas de doar. E às vezes isso é duro para a gente, porque a gente quer que aquelas pessoas deem tanto quanto a gente dá a elas, mas elas não têm isso para dar. Elas não têm esse... Não tem. É você que vai ter que dar. O meu gato, outro dia, ele é um comilão. Outro dia, eu estava aqui, ele veio e deu uma mordida. E ficou me rondando, rondando. Enquanto eu não fui lá e botei a comida no pratinho dele, ele não sossegou. Eu tenho que entender a limitação do meu gato. Entenderam o exemplo? Não sei se o exemplo que eu dei foi bom, mas muitas vezes, na família, eles são todos seus gatinhos. Eles vão exigir, eles vão cobrar. Você não vai sentir afinidade devido à diferença consciencial. A tua percepção da realidade é um pouco diferente da deles. Mas não significa que não sejam dos teus laços de família, do teu grupo karma, da tua caminhada espiritual, caminhada evolutiva. A gente vê isso nos próprios livros, romances do Chico Xavier. Boa parte do povo que reencarnou no livro, no romance do Chico, 50 anos depois, que tem como protagonista a personagem Célia, que é um espírito iluminadíssimo, reencarna 1000 e tantos anos depois e estão como personagens do livro Renúncia. Eles não estão como personagens no livro do Ave Cristo. Eles têm um vínculo. A encarnação deles do livro Renúncia, eles estão ligados à encarnação deles. E quem é o pau da barraca? Quem é que sustenta evolutivamente todo aquele grupo? Alcione. Alcione é um espírito de escola. Então, quando Alcione aponta e reencarna, todo aquele povo que ainda não está bem, que pertence à família espiritual dela, renasce para ver se ela ajuda. Não há afinidade de Alcione, que está numa esfera transcendente, completamente fora da evolução corriqueira aqui. Mas ela, todas aquelas pessoas que são bem inferiores a ela, evolutivamente, pertencem à família espiritual da Alcione. E ela vem, e eles são colocados para reencarnar, porque ela vem. Amanda? Para eu ter uma família espiritual, basta eu ter um sentimento. Eu vou pegar a família baseada na afinidade. Basta eu ter o sentimento de carinho e afinidade, amor pelo outro, ou é uma coisa que o outro também tem que ter essa afinidade por mim? Não. Nem sempre nós teremos como saber quem pertence ou não pertence à nossa família espiritual. Às vezes, a gente pode fantasiar e querer incluir quem, na verdade, não pertence à nossa família espiritual ainda. Mas a família espiritual, gente, ela não depende da nossa vontade. Eu não sei que mecanismos, desconheço, estamos aí para aprender, que mecanismos nos unem num grande grupo evolutivo.
É um outro nome que a gente pode chamar também, grupo evolutivo. O que eu sei é que esse grupo evolutivo caminha junto a um núcleo duro de algumas milhares de pessoas, que vêm caminhando juntos. Não interessa se você ama ou não ama, se você gosta e o outro não gosta. Esse núcleo duro, vocês vêm se encontrando. A gente chama de família espiritual por causa disso. Vem se encontrando. Entre essas pessoas, haverá aqueles em que há mais afinidade. Os laços de afeto são maiores. E haverá aqueles em que não há nenhuma afinidade. Mas a gente está sempre se esbarrando. Até que a gente chegue num nível evolutivo em que você compra a briga dessas pessoas, você abarca essas pessoas. É o que Alcione fez. Você começa a não ficar tão preso a essa relação do troca, das trocas mútuas e das afinidades. Você começa a transcender isso. E é o momento também que você começa a aumentar a sua família espiritual. Então, a gente precisa entender, família espiritual, ela é mais ampla do que laços de afinidade. Ela é algo, como ele diz aqui, sempre vai acontecer. Na próxima vida, algumas pessoas que estão conosco hoje estarão conosco também. Pode ser que sejam relações até distantes, mas estarão conosco. É coincidência. O médico, ele trabalhou com a servente e ajudou a filha da servente, que não tinha plano de saúde, a nascer. Ele foi lá no hospital particular e fez o parto, há 20 anos atrás. Ele perdeu ela de vista. Passados 20 anos, o neto da servente, que ele tinha feito o parto, tinha levado um tiro e ele estava de plantão. E ela reconheceu ele. Reconheceu o médico e disse: o senhor fez o parto dela. O senhor faz o parto dele. Veja bem, ele não tem nenhuma relação de amizade com a servente e com o neto. Mas aconteceram 2 episódios que os vincularam. Há 20 anos atrás, ele assistiu a filha dela e deu à luz o neto. Passados 20 anos, ele fez a cirurgia do neto que tinha levado um tiro. Ok? Olha que coisa interessante. Ele foi para casa, ele achou curioso essa coincidência. À noite, durante o sono, ele sai do corpo. Quando ele sai do corpo, ele é levado a uma vida passada dele, em algum lugar da Itália, em que ele está chegando numa cidade e vem uma mulher chorando. Eles mataram todo mundo! Eles mataram todo mundo! Quem é essa mulher? Aquela senhora. A mesma servente. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Está entendendo, Ivone? A mesma servente era aquela senhora que ele teve aquela recordação de vida passada na Itália, no século XVII. Ela vinha chorando. Ele não soube o que é que aconteceu na cidade. A lembrança não mostrou. Ele só viu, ele só lembra dessa cena. Ele vinha chegando na cidade de cavalo e ela vinha chorando a ele, dizendo: eles mataram todo mundo, eles mataram todo mundo. Aquela senhora faz parte da família espiritual dele. Entendeu, Amanda? Que coisa... Não é interessante essa história? Então, a nossa família espiritual é imensa. É imensa. É imensa, de amores, de desafetos, de E carinho. veja bem, É enorme. o papel dele, espiritualista,
é totalmente positivo. Naquela vida lá, ela veio pedir a ele socorro, consolo. Aqui ele ajudou a neta, a filha, e depois ajudou a neta. É totalmente positivo ele com essas pessoas. O vínculo é de assistência, não é de reciprocidade. Mas as pessoas estão reencarnando juntas, percebe? Ah, mas é aquela servente da escola? O que tem a ver com a minha... Gente, você não tem que reconhecer nada. Não se preocupe com isso, não. Quando o amor crescer em você, você vai ver. Não sei, entenderam? O amor nosso, quando crescer, a gente vai ver. Aqui, agora, a gente não precisa... Não, o que é isso? Não. Minha família espiritual é minha filha, e minha mulher e minha mãe. Acabou. Tudo bem. Você quer que seja assim? Tá bom. Cedo ou tarde, inevitavelmente, você vai ter uma experiência parecida com a desse médico. Você vai começar a perceber, caramba, quer dizer, então, que aquela aluna foi minha filha? Você começa a ter isso. É isso que os espíritos estão dizendo aqui nesse item. Deus não pediu a tua consulta. E à medida que tu evolui espiritualmente, tu começa a ver. É inevitável. Você começa a ver. Você começa a identificar afetos e desafetos. E você percebe. Se você estiver focado em realmente crescer espiritualmente, se você identifica um desafeto, você não pode ficar indiferente a isso. Porque o desafeto, por um motivo atual, o cara estacionou na minha vaga. Eu passei, o cara deu uma gargalhada. Ah, o cara é meu vizinho, é casado, está mexendo comigo. Seja lá qual for o motivo, há ali um vínculo energético que não interessa se é da tua família ou não. O que me interessa é o seguinte: eu não vou odiar ninguém, eu não vou detestar ninguém, eu não vou botar ninguém na corimba. Botar o nome na boca do sapo. Exatamente. Exatamente. Gente, o tema é bem instigante, mas eu vou ter que parar aqui, que eu vou correr lá para o centro, que eu vou fazer a palestra agora, daqui a pouquinho. Então, a gente vai parar por aqui para me dar tempo de eu chegar lá, né? E daqui a 14 minutinhos, a gente está lá no estudo, na palestra pública. Tá? Desculpem, eu sei que o tempo é curto do nosso estudo, mas foi o jeito que a gente deu para conseguir manter esse estudo de pé, tá? Começar às 6h30 e terminar agora, tá bom, gente? Eu sei que vocês gostariam de falar mais, eu estou empolgado, eu não sabia que esse item A ia dar tanta coisa boa, gostei da pergunta de vocês, mas a gente continua semana que vem, tá bom? Rui, como é que... Nem dá para perguntar, depois a gente conversa melhor, Rui. Nossas melhores vibrações para você, tá? Vamos fazer a nossa vibração de prece final, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos juntos estudando e refletindo Jesus. Estamos apenas vislumbrando uma nêsega da sabedoria divina, Senhor. Que esse pedacinho de conhecimento, Jesus, nos motive a crescer enquanto espíritos imortais. Ajuda-nos, Senhor, a melhorar enquanto estamos encarnados. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, pessoal do YouTube, assistam aí a palestra online, tá? O orador não é lá muitas coisas muito bom, não, mas ele tenta ajudar, ele vai tentar ajudar. Sou eu, o orador sou eu. Por isso que eu estou falando.